E fala galera, super personal aqui galera, hoje aqui no Portal Pirassununguense, no podcast Vida em Movimento, a gente traz ele, Cleito Ferreira, lutador violento galera. Hoje ele vai contar a história de vida dele, sobre o CT dele de treinamento de luta em pé e futuramente, calma galera, ele vai falar para vocês, mas vamos deixar ele se apresentar e vamos lá. Bom dia para você, Cleito. Abra seu coração. Bom dia, agradecer o convite aí de vocês. Tá contando um pouquinho da minha história, falando um pouquinho do meu trabalho. E como eu cheguei aqui também, né? Isso. E vamos falando aí, batendo papo e contando um pouco dessa história que... Isso aqui não... Que tá no... Mas tá... Começou faz tempo, mas ainda tem muita coisa para acontecer, né? Aqui em coração do cara. Vamos lá. Como você começou na luta, Cleito? Tá. Como que foi o começo? A gente teve uma procura lá porque eu era muito hiperativo na escola, dava muito problema em casa. Aí recomendaram, né? Ou eu começar a fazer futebol ou algum esporte de luta. Aí minha mãe, na época, consegui achar lá a escolinha do Médici. Aí eu treinava lá no campo e vira e mexe tinha aula de boxe à noite. Sim. Lá um professor que dava aula lá e eu ficava com aquele interesse. Aí era muito briguento na escola, não sabia defender. Eu falei, mano, vou fazer uma coisa. Perguntei pra minha mãe na época, ela não quis deixar eu fazer, eles eram totalmente contra. Aí eu fazia escondido, né? Meio gato. Aí eu fazendo escondido e assim foi. Aí lá eu comecei no boxe. Mas o que me fez procurar assim foi por autodefesa mesmo. Sim, sim. A luta geralmente quando é pequena, a mãe fica meio assim, né? E, nossa, o Messi também era bom, né? Quando eu era pequeno lá, tinha tudo, natação, tinha luta, futebol, tudão, foi. E pra você se inspirar, porque você começou no boxe, né? Mas hoje o seu principal é MMA, né? A parte de luta em pé. E como você foi aparecendo essas outras lutas, essas modalidades, assim? Então, foi o meu irmão na época também, ele fazia Gil. Aí ele gostava dessa parte, mas eu quis mesmo por autodefesa mesmo, nunca pensei em ser lutador, professor, nada. Aí foi tendo a curiosidade, né? Aí, uma época eu sofri uma lesão, rompi o ligamento, acabei sendo mandado embora do time que eu tava. Aí foi quando eu comecei a querer ocupar. O meu objetivo era futebol, sempre foi. Aí rodei muito também, nossa, Mogi, Guaçuano, fui rodando muito time. Aí sofri essa lesão na Edilmeira, me dispensaram, me mandaram embora. Aí, sabe, luta jogador, sem joelho já era. Acabou. Só o fenômeno, viu? Aí assim foi indo, aí meu irmão já fazia, me chamou, a gente começou a treinava na garagem, ele treinava e passava alguma coisa pra gente. Sim. Aí foi tendo essa curiosidade. Acabei treinando com ele um bom tempo, fiz a primeira luta e assim foi indo. Aí foi aparecendo a curiosidade de aprender mais. Show de bola. Foi pela necessidade. Aí eu viajava também muito com o meu trabalho. Aí eu procurava academia perto na cidade que eu tava, eu mexia com lona na época, ficava uma semana, 2 fora. Aí eu acabava mandando mensagem para as academias da cidade lá, né? E dava um treino. Aí eu, vi um cara que era preta, bom pra caramba, o cara me dava uns toques, fui outro. Aí assim eu fui rodando. Show. Aí eu tinha a minha empresa, apareceu a oportunidade dela mudar pra São Paulo. Aí lá eu conheci luta de verdade, aí lá mudou. É diferente, né? Lá tá avançado em tudo, qualquer coisa tá avançado em São Paulo. E não tem aquela, igual a gente tava falando, aquela concorrência, assim. Então, tipo assim, você é de outra academia, os caras vão lá e te ajudam. Também se você for lá com toda humildade, saber respeitar o espaço do outro ali e trocar experiência, vai embora. Aí foi o que aconteceu comigo lá. Fui rodando em várias academias lá e foi tendo esse desejo. Fui fazendo luta, ganhei, nocauteei 4 lutas seguidas. Aí falei, opa, eu sou bom nisso aí. Opa, acertei a mão ali. Aí a defesa virou ataque depois. E assim, a sua primeira. Quando você for competir, igual o último podcast, o do Perigo, o que aconteceu? Ele perdeu muito no começo. O William, isso, agora veio, viu? o William. Ele perdeu muito no começo, mas não desistiu. Como que foi você? Você começou já ganhando? Então, pra mim, na época, eu comecei lutando. Então eu ganhei muito. E o problema é que eu nocauteava os caras muito rápido. Então subiu aquele ego, tipo assim, que, putz, sou intocável. Quando eu perdi a primeira luta, eu acho que eu já tava com 5, 6 vitórias seguidas. E tudo com nocaute no primeiro round. Aí foi quando eu perdi, por finalização, me deu um choque de, falei, putz, mano, eu não sou tão bom assim.
Aí foi quando também foi uma coisa boa que eu comecei a procurar mais. Aí eu sempre fui meio curioso e nunca gostei de fazer as coisas pela metade. Então, se eu comecei a treinar um negócio, eu ia até o final. Aí eu era ruim, né? Eu era ruim na parte do chão e só tinha uma mão direita forte pra caramba. Falei, não, preciso de mais coisa pra começar. Aí fui procurando kickbox, procurando Muay Thai, fui rodando outras academias. Aí tomava pau dos caras lá, via onde os caras me bateu. Largava um celularzinho lá no canto, filmando a aula toda. Putz, tomei um soco aqui, tomei aqui. Ficava em casa treinando, voltava na outra academia e voltava na outra semana lá. Aí foi, assim foi indo, fui evoluindo. Mas o problema meu foi que eu ganhei muito. Quando eu perdi, eu não soube lidar muito bem com a derrota. Fiquei uns dias meio isolado, assim, e depois fui conversando, o trabalho também do meu mestre me ajudando também. Aí depois voltamos a ganhar de novo. Mas eu ganhei 5, acho que se eu não me engano perdi 2. Depois emendei uma sequência de novo. Aí, tipo assim, você vem nocauteando todo mundo, de repente você bala, perde. né? Aí eu falei, putz, mano, achava que eu ia querendo ou não, a nossa cabeça fica assim, ó. É que a gente só quer ganhar, nunca é. É chato perder. Quem gosta de perder, tem que... Mas aí o que acontece? Quando a gente perde, a gente abala, né? Fica naquele, nossa, será que eu sou bom pra isso? A nossa cabeça fica, será que é pra mim mesmo isso? Mas o bom é que você já não abalou, né? Você já continuou. E como que foi assim pra você? As dificuldades você já contou um pouco, mas qual que foi a maior dificuldade sua, assim, nesse começo? Depois de abalar, de perder essas coisas, o que você sentiu, assim? Era conciliar o trabalho com os treinos, porque aí, tipo assim, eu era muito bom com o meu trabalho, mas eu também estava me destacando muito. Tipo assim, era algo que eu entrei como hobby e dentro da academia até hoje, um dos atletas lá da academia do meu mestre, o que tem mais título e chegou em eventos maiores, por enquanto, foi só eu. Então, tipo assim, eu comecei muito rápido, evoluí muito rápido, despontar muito rápido, lutar. Quando acha, né? Quando acha o que... Aí eu ficava naquela, entre o financeiro do meu trabalho ou a vida de atleta. E vamos ser sinceros, atleta no Brasil não ganha porcaria nenhuma. Não ganha, é difícil, é bem assim. Só ganha quando chega a Olimpíada, essas coisas, o pessoal já tudo abraça, né? Mas depois, quando já tá lá perto, Antes, os amadores é muito ainda desvalorizado, não tem muito, né? Você paga para lutar, você paga para treinar. Então, não discordo também, porque o atleta também tem que pagar o preço que ele quer, mas é muito caro, tudo é muito caro. Igual lá, aqui na nossa região tem evento, mas não tem evento bom. Tem evento bom ali para Piracicaba, dali em diante você começa a achar evento de nome, que também vai te dar visibilidade. Tem muitas equipes que, tipo assim, faz o evento interno, põe um atleta só para lutar o evento interno, o cara ganha 6, 7 seguidas. No dia que ele vai lutar um evento maior, ele não vai. Ele não ganha, eu tenho essa experiência, eu sei como que é. Então, se você quer chegar, você tem que rodar. Para você rodar, você gasta demais. Então, aí como que concilia o trabalho, ainda que você trabalhava para você, né? Então, imagine quem trabalha em firma, trabalha nessas coisas. Isso aí que tem horário para cumprir certinho. O chefe não vai ficar deixando você sair. Sair final de semana para competir 3 dias fora. Então. E fora o corte de peso, né? Que a gente tem que fazer dieta. Que desidrata. A sexta-feira ali. A sexta-feira você tá zoado. Você não aguenta nem levantar direito. Então, imagina, você ir trabalhar no outro dia. Então, a enfermeira minha eu ficava lá sozinho, mas mesmo assim... Mas mesmo assim precisa de você ainda. Tá lá. Então, conciliar isso aí foi difícil. Aí apareceu a oportunidade de voltar pra Pirassununga. Aí foi quando eu pensei, eu falei, putz, ou eu continuo, ou eu paro e não mexo com isso aí mais. Eu ainda gostava muito, eu acho ainda que eu tenho muita lenha pra queimar, mas também não tenho aquela ambição mais de chegar no UFC da vida. Não vai direito. Então você vê que seu reflexo também não é mais do mesmo, então é uma loucura que eu não faço mais também. Então, tirar o peso, ter tudo certinho, né? Porque precisa se recuperar, senão você não consegue fazer o show, né? Mas mais ou menos ali os 15 dias assim são os principais. E a semana da luta, ou quarta-feira, você começa a desidratação. Que aí nesse tempo também, nesses 15 dias, você toma muita água. Muita água. Tira um pouco do sal, tira alguns outros alimentos que te dá retenção e hiperidrata. Aí depois ali você vem diminuindo a quantidade de água e na quinta-feira você faz o jejum, se você pesa na sexta. Aí você começa ali, quinta-feira jejum, sem água, sem comida, sem nada.
Aí o corpo tá acostumado a jogar aquela quantidade grande de Porque água faz pra a fora. hiperidratação, quando você tira, o corpo ainda acha que tá tomando, viu, galera? Aí vai eliminando. No fisiculturismo é diferente, né? Porque a gente vai, o que acontece? Faz a hiperidratação, só que a gente vai tirando, depende de como o físico tá. É. O lutador já não, o lutador só tem que arrancar pra bater o peso. A gente tem que bater o peso e ainda ficar bonito lá, esteticamente. Então, e o atleta tem o atleta de luta é totalmente diferente dessa parte. Totalmente. A gente, tipo assim, você pode ver que às vezes tem cara que é meio barrigudinho, pega o o cara nunca foi definido, Então. mas sempre bateu peso e lutava Sim, só. não tem estética, Então, né? pra Tem que- gente a parte estética é o de menos. Claro, se você tiver um físico avantajado, automaticamente você tem um pouco mais de força e tal. Sim. E intimida também e tal, mas eu também já acabei perdendo luta pra cara com barriguinha de chope. Então, tipo, não, assim, não tem muito dessa, não. Tem um monte de lutador que é famoso aí, E no, não dá nada, vai dar uma porrada e elimina a pessoa no você primeiro pega, soco. pega o John Jones nessa última luta dele, aquela barriguinha de cadela não dele, pode, barriguda, né? e tipo, cara, sabe fazer o negócio. Então Sabe, é diferente da parte do fisiculturismo. em si. Sim. Então é isso, galera. Você conheceu um pouco da história do Cleito Ferreira, tá? Ele vai deixar... Fala suas redes sociais, Cleito. O Instagram da minha academia é CT Cleito Ferreira. O meu pessoal é Cleiton Ferreira, _ 1995 MMA. E quiser fazer aula experimental também, fica o convite também, você conhecer a nossa academia lá. Fica na rua Siqueira Campos, número 3855. Isso aí, galera, ó, vai lá, segue ele, faz aula experimental. Vocês vão gostar, é show de bola. Tem várias técnicas lá pra vocês. Não deixa de seguir também o Estúdio VNO, Edgar.personal, segue lá. Se quiser fazer aula experimental também pode ir lá, viu, galera? Já junta os dois. Fortalece um e treina no outro para dar porrada nas lutas. É isso, a gente. Não deixa de seguir também Portal Pirassununguense, hein, galera? Lá você encontra as notícias quentinhas da cidade de Pirassununga. Então até a próxima. Brigadão, Cleiton. Eu agradeço o convite. A gente volta a se falar daqui a um tempo, hein? Vamos ver, hein, galera? A gente vai cobrar ele aqui, hein? Então, qualquer dúvida, manda pro Portal Pirassununguense e vamos nessa. Até a próxima, pessoal.